Se tudo parece perdido na sua vida, ouça isso antes de desistir. Olá, meus irmãos e minhas irmãs. Que a paz de Deus esteja agora sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre todos aqueles que fazem parte da sua família. Eu não sei exatamente como você chegou até este vídeo hoje, mas eu acredito profundamente que nada acontece por acaso quando Deus está conduzindo os nossos passos. Talvez você tenha aberto este vídeo em um momento de silêncio, talvez em meio a uma noite difícil, talvez depois de um dia cheio de preocupações e pensamentos que parecem não ter solução. E se esse é o seu caso, eu quero te pedir algo muito simples agora. Fique comigo até o final desta mensagem, porque aquilo que você vai ouvir pode mudar completamente a forma como você está enxergando a sua própria história. Muitas vezes na vida, nós chegamos a um ponto em que tudo parece ter dado errado. Os planos que nós fizemos com tanto cuidado simplesmente não se cumprem. Aquilo que nós imaginávamos para o futuro começa a se desfazer diante dos nossos olhos. Relacionamentos que pareciam fortes terminam de forma inesperada. O trabalho que sustentava a nossa casa se perde de repente. A saúde começa a falhar. As portas parecem se fechar uma após a outra. E então, no meio de tudo isso, uma pergunta começa a surgir dentro do coração. Será que Deus se esqueceu de mim? Talvez você nunca tenha dito isso em voz alta, mas dentro do seu coração, essa pergunta já apareceu. Porque quando a dor chega, quando o sofrimento aparece sem aviso, quando as circunstâncias parecem esmagar a nossa esperança, é muito fácil pensar que estamos sozinhos. É muito fácil acreditar que Deus está distante ou que Ele simplesmente não está olhando para aquilo que estamos vivendo. Mas existe algo muito importante que a palavra de Deus nos ensina e que muitas vezes nós esquecemos no meio das nossas lutas. Deus nunca abandona os seus filhos, mesmo quando tudo parece estar fora de controle. A Bíblia conta muitas histórias de pessoas que passaram por momentos em que parecia que tudo estava perdido. Pessoas que olharam ao redor e não conseguiram enxergar nenhuma saída. Mas quando nós olhamos para essas histórias com mais atenção, percebemos algo surpreendente. Muitas vezes, o momento que parecia ser o fim, na verdade era o começo de algo muito maior. Existe uma história na Bíblia que ilustra isso de uma maneira muito profunda. É a história de um homem chamado José. Talvez você já tenha ouvido falar dele. José era um jovem que tinha sonhos grandes. Deus havia colocado no coração dele promessas muito especiais. Mas se você olhar para o início da vida de José, parece que tudo aconteceu ao contrário do que ele imaginava. José foi traído pelos próprios irmãos. Aqueles que deveriam protegê-lo e caminhar ao lado dele decidiram vendê-lo como escravo. Imagine o impacto disso. Imagine o sentimento de abandono, de injustiça, de confusão que deve ter tomado o coração daquele jovem naquele momento. De um dia para o outro, José perdeu a sua casa, perdeu a convivência com sua família, perdeu tudo aquilo que ele conhecia, e quando ele chegou ao Egito como escravo, a situação não melhorou imediatamente. José enfrentou injustiças, acusações falsas e chegou até mesmo a ser colocado na prisão. Se alguém olhasse para a vida dele naquele momento, poderia facilmente dizer que tudo estava perdido. Talvez alguém olhando de fora pensasse: esse homem não tem mais futuro, a vida dele acabou. Mas o que aquelas pessoas não sabiam é que Deus estava trabalhando nos bastidores de cada uma daquelas situações. Cada porta que parecia se fechar estava, na verdade, conduzindo José para um propósito muito maior do que ele poderia imaginar. Cada momento de dor estava preparando o coração dele para aquilo que viria depois. E em um dia que parecia comum, algo extraordinário aconteceu.
José foi chamado para interpretar um sonho do faraó. Aquela oportunidade que parecia pequena acabou mudando completamente o rumo da história dele. De prisioneiro, José foi elevado à posição de governador do Egito. Aquele homem que parecia derrotado passou a ser a pessoa responsável por salvar milhares de vidas durante um período de grande fome. Agora pense comigo por um momento. Se José não tivesse sido vendido pelos irmãos, ele nunca teria ido para o Egito. Se ele não tivesse enfrentado a prisão, ele talvez nunca teria chegado até o lugar onde Deus queria colocá-lo. Aquilo que parecia uma tragédia era, na verdade, parte do caminho que Deus... É exatamente isso que está acontecendo na sua vida neste momento. Talvez você esteja olhando para as circunstâncias e enxergando apenas perdas. Talvez você esteja pensando que aquilo que aconteceu destruiu completamente o futuro que você imaginava. Mas existe uma possibilidade que você precisa considerar hoje. E se Deus estiver usando exatamente essa situação para conduzir você para algo maior? Muitas vezes, nós queremos saber exatamente por que certas coisas acontecem. Mas Deus trabalha de uma forma diferente. Ele enxerga a história completa, enquanto nós vemos apenas um pequeno pedaço dela. O profeta Isaías escreveu algo muito profundo sobre isso. Ele disse que os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos pensamentos e que os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos caminhos. Isso significa que nunca imaginaríamos. Talvez aquela porta que se fechou tenha impedido você de seguir por um caminho que traria ainda mais dor. Talvez aquela mudança inesperada esteja levando você para um lugar onde Deus vai usar a sua vida de uma maneira que você nunca pensou ser possível. Eu sei que no meio da dor, essas palavras podem parecer difíceis de aceitar, porque quando o coração está ferido, quando a alma está cansada, quando fugir dessa situação. Mas a verdade é que Deus tem o poder de transformar até mesmo os momentos mais difíceis em instrumentos de crescimento, de amadurecimento e de propósito. E talvez hoje você esteja exatamente naquele ponto em que está pensando em desistir. Talvez você esteja cansado de lutar. Talvez você esteja cansado de tentar novamente depois de tantas decepções. Mas antes de tomar qualquer decisão, muito importante, Deus ainda está escrevendo a sua história. Aquilo que você está vivendo agora não é necessariamente o capítulo final. Muitas vezes é apenas uma parte do processo que Deus está usando para preparar algo maior. Talvez hoje você não consiga enxergar o sentido de tudo isso, mas Deus enxerga. Ele conhece cada detalhe da sua caminhada. Ele conhece as lágrimas que você derramou em silêncio. Ele conhece as... Você pensa que ninguém está vendo a sua luta, Deus está observando cada passo. A Bíblia diz que Deus está perto daqueles que têm o coração quebrantado. Isso significa que nos momentos em que você se sente mais fraco, mais cansado e mais perdido, Deus está mais perto do que você imagina. Talvez seja exatamente agora o momento de confiar nele de uma forma mais profunda. Se esta mensagem está falando com o seu coração neste palavra, eu confio em Deus. Quando você faz isso, você não está apenas digitando uma frase. Você está fazendo uma declaração de fé, dizendo que mesmo sem entender tudo, você escolhe confiar que Deus ainda está cuidando da sua história. E se esta mensagem está trazendo paz para o seu coração, aproveite também para deixar o seu like neste vídeo, porque isso ajuda essa palavra a chegar até outras pessoas que também. Inscreva-se agora e ative as notificações, porque todos os dias nós compartilhamos mensagens que podem fortalecer a sua fé e trazer esperança para o seu coração. Agora, eu quero fazer uma oração por você.
Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero colocar diante de Ti cada pessoa que está ouvindo esta mensagem agora. Tu conheces a história de cada um. Tu sabes das lutas, das dores e das dúvidas que muitas vezes aparecem no traga paz para aqueles que estão cansados, esperança para aqueles que estão desanimados e força para aqueles que pensaram em desistir. Mostra para cada um deles que o Senhor ainda está trabalhando, mesmo quando eles não conseguem enxergar. Cura as feridas emocionais, acalma a mente, renova a fé e abre novos caminhos onde parecia não haver saída. Que cada pessoa que está ouvindo esta oração sinta agora a Tua presença e entenda que o Senhor nunca abandonou e nunca abandonará os Teus filhos. Em nome de Jesus, amém.